Olá, meu nome é o professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de física. Dentro dos nossos sistemas térmicos, agora nós vamos estudar uma outra manifestação da energia térmica, que meio que a gente já discutiu, ela. A próxima coisa que nós vamos discutir é essa energia térmica em trânsito, Só lembrando do probleminha que eu mostrei para vocês, Dois corpos que estão a temperaturas diferentes em um sistema isolado, Eu estou restringindo a troca de energia térmica entre eles, O fato de ter temperaturas diferentes faz com que a energia térmica flua, De um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A este trânsito de energia térmica que acontece de um corpo para outro, provocado pelas diferenças de temperaturas, nós damos um nome. Nós chamamos esse trânsito de energia térmica de um sistema para outro provocado pelas diferenças de temperaturas de simplesmente calor, E aqui é interessante você perceber uma coisa, que calor ele não necessariamente está associado com temperatura alta, como a gente se utiliza no dia a dia, É muito comum no dia a dia você se referir à palavra calor para sistemas que estão a temperaturas altas, como por exemplo, hoje está calor. E na ciência não funciona bem assim, A palavra calor, ela se utiliza do conceito de simplesmente que há um trânsito de energia térmica de um corpo para outro, e simplesmente isso daí ocorre devido ao fato de você ter dois corpos que estão a temperaturas diferentes, Então basta que você tenha dois corpos a temperaturas diferentes, que a palavrinha calor ela já faz sentido, não necessariamente precisa ter uma temperatura elevada como nós nos utilizamos no dia a dia, Então é importante saber distinguir esse conceito social da palavra calor do que esse conceito científico da palavra calor, O Enem ele preza pela linguagem científica contradizendo, com a linguagem social. Então tome cuidado com isso, porque calor cientificamente é simplesmente um fluxo de energia térmica de um corpo para outro, dado que eles estão a temperaturas diferentes, esse fluxo já acontece, E uma coisa interessante da gente discutir, pessoal, é que sempre, o calor ele flui, ou a energia térmica flui, O calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso tem que ser respeitado sempre, É um fluxo que acontece de maneira espontânea, E o calor, pessoal, esse fluxo de energia térmica em trânsito, Agora nós vamos estudar um pouquinho para algumas situações, como por exemplo, quando o calor se propaga, por exemplo, em um meio sólido, Essa propagação de calor em meios sólidos dá-se um nome, Doravante vamos chamá-lo de condução, O que é a condução? Para ilustrar a ideia da condução, eu montei um sisteminha aqui, que é, por exemplo, uma barra de metal, Nela eu coloquei aqui, representei em laranja, como se fosse uma parafina, uma cola, e eu acoplei a essa cola, colei junto com essa cola, algumas taxinhas, como por exemplo, 1, 2, 3, 4 taxinhas, E eu forneço calor, eu forneço calor aqui usando um bico de bússia, ou então uma chama qualquer, ela que seja, Então aqui eu tenho um fluxo de calor do fogo para a barra, Isso porque o fogo está a uma temperatura mais alta do que a barra. Então o calor ele vai fluir de forma espontânea. O que a gente pode perceber? Que à medida que o tempo passa, o calor ele flui espontaneamente, ao longo da barra. Tem várias formas de se pensar, Vamos fazer primeiro uma análise microscópica do que está acontecendo. Bom, o que é um sólido, pessoal? Um sólido nada mais nada menos de uma representação minimalista, e microscópica. A gente pode pensar no seguinte: um sólido ele pode ser representado por um sisteminha de massa, mola, massa, mola, massa, mola, e assim por diante, Como se eu tivesse várias bolinhas acopladas a molas, uma ao lado da outra, Isso por que a gente pode pensar dessa forma? Porque as partículas num sólido elas só têm um grau de agitação vibracional, Elas estão muito próximas umas às outras, ou seja, esse movimento de vibração está ligado com o movimento de vibração da sua respectiva vizinha, Então, ora,
A partir do momento que eu forneço calor, né, o que acontece? Essa partícula ela começa a ficar mais agitada, né? A primeira partícula que entra em contato com essa energia mais alta, né, esse fluxo de energia térmica, ela começa a ficar mais agitada. Ora, se elas estão ligadas por mola, essa bolinha, né, essa massa vibrando mais, aumentando a sua amplitude de vibração, vai fazer com que a próxima vibre mais. Ou seja, a próxima também, a próxima também, a próxima também. Ou seja, né, uma a uma, esse sistema vai ganhando energia térmica, né? Então, olha, o meu sistema vai tendo esse fluxo de calor da molécula de menor vibração e depois vai aumentando essas vibrações uma a uma, né? Essa é uma das formas, uma análise microscópica de se pensar a respeito dessa ideia do calor se propagando em um sólido, né? Outra forma que a gente pode pensar é que à medida que eu coloco em contato aqui, essa região vai ficando uma temperatura maior. Portanto, o calor ele flui espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura e a sequência do fluxo se mantém a mesma, né? Então, ora, como o meu calor flui espontaneamente, né? Nesse caso aqui que eu estou representando, da esquerda que está maior temperatura para a direita que está menor temperatura, a gente vai observar a parafina derretendo e as taxinhas caindo. Consequentemente, essa vai ser a primeira, segunda, terceira e quarta taxinha, como eu tentei representar aqui para vocês, né? Então vamos só terminar definindo o que é a condução. A condução é, simplesmente propagação de calor em meios sólidos, tá? Em meios sólidos, como por exemplo aqui na barra de metal, que nem por exemplo, se você tiver um forno, né, a lenha, aqueles fornos de pizzaria a lenha, né, você colocando a mão no tijolo, você sente, né, você tem essa sensação térmica de que ali a temperatura está diferente, né, está elevada, né, você tem essa sensação térmica, né? Então a propagação de calor em meios sólidos, na qual a energia térmica passa da partícula para partícula, né, ou seja, de partícula para partícula, uma a uma. E uma coisa interessante de perceber é que como a partícula fica mais agitada, né, fazendo com que a outra, a sua vizinha, fique mais agitada, não há deslocamento de matéria. Não é o átomo que está aqui, que recebeu o calor, que leva para cá. Não, ele continua na mesma posição média. A única diferença é que ele tem uma vibração maior. Outra forma que o calor pode se propagar, não só em meios sólidos, mas também em meios fluidos, né? A esse processo dá-se o nome de convecção, né? Então, ora, aqui para ilustrar eu montei, né, um desenho que representa, por exemplo, uma sala, né, uma janela com vidro fechado para que o ar não saia, né, vamos manter assim, e luz solar penetrando dentro dessa sala, né? Então, ora, a luz solar entra na sala, esquenta o ar, né? Aí o que acontece? Né? Uma massa de ar que recebe essa energia térmica, as partículas ficam mais agitadas, portanto, essa massa de ar vai ocupar um volume maior. Ora, o que acontece então quando essa massa de ar, né, ela se expande ocupando um volume maior, né? Ela ocupando um volume maior, pessoal, faz com que a densidade, né, ela diminua. Uma massa de ar que tem uma densidade menor, ela tende a subir, né? Então, ora, o que acontece? Começa a ter uma circulação de ar dentro dessa sala. O ar recebe energia térmica, uma massa de ar se expande, né? Essa massa de ar se expandindo aumenta o volume, consequentemente diminui a densidade, né? Lembrando que a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Então, ora, se o volume aumenta, a densidade diminui, e aqui a gente começa a ter uma massa de ar quente que sobe, né? Então eu tenho um ar quente. Esse ar quente, ele sobe. Esse ar quente subindo, pessoal, né, o ar frio que está em cima da sala, ele começa a descer, né, porque ele vai ficar mais denso em relação a esse ar, então esse ar frio, ele desce, né, o ar frio, ele desce, né. Então, ora, isso daqui acontece, pessoal, o ar quente sobe, esse ar frio desce, ele esquenta com a luz solar, ele sobe até o momento que toda a sala está preenchida por um ar quente, né. Quando a sala está preenchida por um ar quente, completamente por um ar quente, você tem aquela sensação de que o ambiente está abafado, né, que nem, por exemplo, você deixar um carro no sol, né, com os vidros fechados, né, esse ar que está
está dentro do carro ele vai esquentando, vai subindo, até que todo o ar dentro do carro ele fique preenchido, né, por um ar quente, né? Então quando você entra dentro do carro, você tem aquela sensação de abafado, né? Então, ora, para solucionar esse problema, o que a gente faz? Eu montei aqui um ar-condicionado, ligando o ar-condicionado, o que faz? O ar-condicionado ele capta esse ar quente e resfria ele, né? Então ele vai o ar-condicionado ele solta um ar frio. Portanto, pessoal, o ar frio, como ele é mais denso, ele vai descer. Sempre é importante deixar o ar-condicionado, né, na parte superior do ambiente. Vocês podem perceber que em todo lugar que tem um ar-condicionado, o ar-condicionado ele fica em cima, né? Isso por quê? Porque o ar quente sobe, o ar-condicionado resfria esse ar e devolve um ar frio. Como esse ar frio desce, né, então é interessante deixar ele, né, em um local mais alto, né? Ora, o mesmo efeito se dá, por exemplo, não vou desenhar, mas o mesmo efeito se dá, por exemplo, em um dia frio, né? Em um dia frio, o que acontece? Né? Em um dia frio, o ar de toda a sala ele fica frio, então soluciona esse problema colocando um aquecedor. E é interessante perceber porque o aquecedor ele fica embaixo, né? Porque o ar frio ele tende a descer, porque ele é mais denso, então o aquecedor ele pega essa massa de ar fria e esquenta. E ora, se ele esquenta, então esse ar se torna menos denso, portanto ele sobe, né? Então a utilização do aquecedor na parte inferior da sala e o ar-condicionado na parte superior da sala está associado justamente com esse fluxo, né, de matéria, de ar quente e de ar frio que transmite a energia térmica de um ponto para outro, né? O mesmo fenômeno acontece, pessoal, na praia, né? Que é muito comum a gente perceber esses tipos de fenômeno tanto no dia quanto na noite, né? Que são as brisas marítimas. Só para a gente entender rapidinho o que acontece, né? Ao longo do dia, né? Tanto o mar quanto a areia recebem da luz solar, né, essa energia térmica. A gente já vai justificar esse processo mais para frente, né? Então, ora, como a areia ela tem maior facilidade para absorver essa energia térmica, esse calor, né? Então o que acontece? Essa areia ela esquenta o ar com muito mais facilidade do que a água consegue. Então, ó, próximo da região da areia você tem um ar quente que sobe porque ele fica menos denso e o ar frio consequentemente desce. Então a gente tem uma circulação de ar, né, que vem do oceano para a areia, que é aquela brisa marítima que você sente no dia da praia, que olhando para o oceano vem ao seu rosto, né? Já na noite o fenômeno ele se inverte. Isso por quê? Porque a areia ela perde esse calor com muita facilidade, né? Então ao longo da noite, né, o ar frio, né, se a areia já está bem mais fria, né, então o ar frio ele desce porque ele se torna mais denso e a água, como ela consegue conservar esse calor mais facilmente, ela vai liberando ele aos poucos, né, então ela esquenta o ar que está aqui em cima. Então, ora, ao longo da noite você tem uma circulação, né, que leva o ar frio, né, da areia para o oceano, que é a brisa que você sente nas suas costas quando você vai à praia à noite, né? A esse fenômeno, né, em que a propagação de calor se dá em meios fluidos, ou seja, líquidos e gases. Aqui eu só representei para o ar, porém o fenômeno também se dá em líquidos, né? É bem comum você ver esses tipos de fenômenos em líquidos também, né? Então, ora, esses fenômenos, essa propagação de calor em meios fluidos, a gente chama de convecção, né? E o interessante da convecção, pessoal, é que a diferença dela para a condução é que a convecção não só é diferente porque ocorre em meios fluidos e a condução em meios sólidos, mas a convecção há um deslocamento de matéria. É a matéria que se desloca para levar a energia térmica de um ponto para outro, né? Já na condução não, o átomo ele permanece no mesmo ponto. Que nem, por exemplo, se eu pegar um isqueiro e acender esse isqueiro, se eu coloco minha mão aqui embaixo, eu não sinto, né? Eu não tenho a sensação térmica da chama, porém se eu coloco a mão aqui em cima, eu sinto, né? Quem é que está levando essa energia térmica para minha mão na parte superior, né? É justamente essa massa de ar que recebe essa energia térmica, expande, portanto ela sobe, né? Então aqui quem está transmitindo a energia térmica é um deslocamento de matéria, né? É fácil realizar essa experiência, mas faça sempre na presença de um adulto. E o último processo de propagação de calor, ele se dá, né, com a seguinte pergunta, né? Como é que o Sol esquenta a Terra, né? Que se entre o Sol e o planeta Terra existe o vácuo, né? Como é que a energia,
térmica se propaga em um meio não material, né? Então a solução é relativamente simples, né, de se pensar. Ora, o Sol ele emite a luz solar, né, luz que compõe de infravermelho, luz visível e ultravioleta, né, que são essencialmente ondas eletromagnéticas, né? Quando essas ondas eletromagnéticas são absorvidas por o corpo, ocorre uma equivalência, né, uma equivalência tanto quanto matemática da energia associada à onda com a energia térmica do sistema, né? Nós não vamos dar a representação matemática dessa equivalência, né? Ela envolve alguns conceitos um pouco mais avançados a respeito tanto de onda quanto da sistematização da energia térmica, né? Mas essa é a ideia de que quando um corpo absorve a onda eletromagnética, ocorre uma equivalência da energia associada à onda à energia térmica, né? Então é possível medir a temperatura do vácuo, né? Desde que nesse vácuo contenha ondas eletromagnéticas, né? Colocando um sensor ali, ele pode captar essas ondas eletromagnéticas e nós fazermos essa equivalência, né, da energia térmica com a energia eletromagnética, né, da onda eletromagnética. Então, ora, esse processo em que um corpo absorve a energia da onda, né, ele absorve a onda eletromagnética e há uma associação, né, uma equivalência entre a energia da onda e a energia térmica, né, a gente dá o nome desse processo de irradiação ou então de radiação simplesmente, né? É um processo que pode acontecer, por exemplo, no vácuo, né? Então, essencialmente, existem três processos de propagação de calor: a condução, que ocorre em meio sólido sem deslocamento de matéria; a convecção, que acontece em meios fluidos, portanto líquidos e gases, e ocorre com o deslocamento de matéria; e a associação, né, da irradiação, em que pode ocorrer, por exemplo, no vácuo, né? Graças a essa equivalência de onda associada, da energia associada à onda eletromagnética com a energia térmica. Então, essencialmente, são três os processos em que o calor pode se propagar. Então, ora, nós já discutimos a definição de calor, a sua respectiva propagação, agora falta a manifestação, né, do calor, como o calor se manifesta em um corpo. Bom, vamos lembrar coisas que a gente já discutiu, né, a respeito da propagação de calor. Quando um corpo recebe calor, ou seja, né, há um fluxo de energia térmica, né, o corpo recebendo energia térmica, né, as partículas ficam mais agitadas. As partículas ficando mais agitadas, os estados térmicos, né, desse sistema, eles tendem a elevar, portanto a temperatura aumenta, né? Então o calor, como ele se manifesta a priori num corpo, fazendo com que a temperatura dele sofra uma variação, né? Caso o corpo receba energia térmica, né, ou seja, o corpo receba calor, né, a temperatura aumenta. Caso o corpo perca calor, né, a temperatura diminui. Mas de qualquer forma, o calor ele se manifesta fazendo com que haja variação da temperatura, né? Ou seja, o calor pode se manifestar variando a temperatura de um corpo. A este calor dar-se-á o nome, a partir de agora, de calor sensível, né? O que é o calor sensível? É o calor responsável por fazer com que haja uma variação da temperatura do seu corpo. Nós vamos atribuir um símbolo, o símbolo que nós vamos utilizar vai ser a letrinha Q, né? A unidade, como é uma forma de energia, né? O calor é uma forma de energia, energia em trânsito, a unidade tem que respeitar a energia, né? As unidades de energia no sistema internacional são os joules, porém, como essa ideia do calor, né, ela é muito prática, ela é muito utilizada em laboratório, né? Em laboratório, geralmente, você não se utiliza, né, de medidas que envolvam o sistema internacional, por exemplo. Quanto à massa, né, você não chega a ter amostras que estão na ordem de quilogramas. Você usa sempre amostras, né, de massa que estão na ordem de gramas. Então, como isso daqui é algo mais experimental, né, a gente se utiliza bastante de um sistema mais prático, não um sistema internacional. E quando nós vamos se referir de forma prática ao calor, utiliza-se a palavrinha caloria, né, que é uma representação de unidade de energia, porém num sistema mais prático, não um sistema internacional. Né? Mas, obviamente, se é uma forma de energia, tem que ter uma certa equivalência com o sistema internacional. E, de fato, a equivalência é que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules, né? É uma aproximação que se faz. Alguns vestibulares tratam como 4,1, 4,2 ou até mesmo 4, dependendo da conveniência, né, que o examinador quer que a questão tenha, né? Mas, de qualquer forma, o importante é você ter ciência de que há uma equivalência.
equivalência, que uma caloria equivale, né, a aproximadamente 4,2 joules, né, com o sistema internacional. Bom, então, agora vamos estabelecer um raciocínio, né? O corpo recebendo calor, a temperatura varia, né? Recebendo calor, a temperatura aumenta. Isso sugere que há uma relação de intensidade, né, entre a quantidade de calor recebida e a variação de temperatura. Quanto mais calor o meu corpo recebe, maior vai ser essa variação de temperatura, né? Maior vai ser a distância, entre aspas, entre a temperatura final da temperatura inicial. Isso sugere que matematicamente a quantidade de calor e a variação de temperatura sejam diretamente proporcionais, né? Então escrevendo aqui em proporção, né, a quantidade de calor e a variação de temperatura são diretamente proporcionais, né? Mas isso daí depende do material em que a gente está fornecendo calor também, né? Por exemplo, colocar uma panela com água e uma panela com óleo, os corpos recebem calor de formas diferentes, né? Justamente por serem feitos de materiais diferentes, né? Isso daí está associado com quão fácil é de fazer com que as partículas se agitem. Então, essa relação, né, essa proporção, ela é mantida por um fator que depende do material, que a gente atribui a ideia da capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica? Aqui na nossa representação matemática, se eu dividir os dois lados por ΔT, né, eu percebo que eu posso escrever essa mesma expressão, só que de um jeito diferente, né? Eu posso escrever essa mesma expressão dessa representação. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor recebida ou cedida por variação de temperatura, né? Então, ou seja, né, o que a gente pode interpretar dessa representação matemática? Que é a quantidade de calor necessária para que se varie uma unidade de temperatura. Então, quanto de calor meu corpo precisa receber para que haja uma variação de temperatura, por exemplo, de 1 grau Celsius, né? Então, por exemplo, se eu tenho um material cuja capacidade térmica é 200 calorias por grau Celsius, significa que a cada 200 calorias recebidas, né, de energia térmica, há uma variação de 1 grau Celsius. Se o corpo receber 600, né, calorias, ele vai ter uma variação de 3 graus Celsius e assim por diante, né? Por exemplo, se a gente comparar, eu tenho dois corpos, corpo A e o corpo B. Corpo A tem uma capacidade térmica de 50 calorias por grau Celsius, né? Já o corpo B, ele tem, por exemplo, uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. Consequentemente, eu preciso fornecer mais calor para o corpo B, porque ele tem uma capacidade térmica maior, para que haja uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, né? Então, isso daqui está associado com o material, essa ideia, né? Se eu estou representando a capacidade térmica, unidade caloria por grau Celsius, lembrando que em laboratório a gente se utiliza de termômetros que estão graduados na escala Celsius, é por isso que a gente mede a temperatura também fora do sistema internacional, né? E ΔT eu estou representando a variação de temperatura, a unidade, como eu acabei de comentar, grau Celsius, né? Só que, pessoal, a gente pode pensar na capacidade térmica, né, nessa relação do calor de uma forma um pouco diferente, que é o seguinte: e se eu tomar essa proporção da quantidade de calor necessária para que haja variação de 1 grau Celsius em relação à massa, né? Porque aí eu posso comparar de forma um pouco mais coerente as espécies, né? E eu posso atribuir essa propriedade a exclusivamente o material, independentemente da sua massa, né? Eu posso então representar a capacidade térmica como uma proporção com a sua respectiva massa, né? Então, isso para eliminar esse fator, né, de qual esse daqui tem mais massa que o outro. Não, vamos representar independentemente dessa ideia, né? Então, se eu pegar essa expressão e dividir pelos dois lados pela massa m do corpo, eu tenho C, capacidade térmica, C maiúsculo sobre m é igual a Q sobre m ΔT, né? Então, aqui eu consigo interpretar isso de uma outra forma, né? Aqui, o que eu posso interpretar? Que é a quantidade de calor necessária para que 1 grama da espécie, né, tenha uma variação da temperatura de 1 grau Celsius, né? Então é interessante a gente pensar nessa relação da massa. A essa proporção da capacidade térmica com a massa, nós chamamos ela de calor específico, né? O que é o calor específico? É justamente isso, né, que a gente representa pela letra C
minúscula, né? A quantidade de calor necessária por grama, ou seja, eu estou levando em conta que minha espécie, né, ela tem uma certa quantidade de matéria, né, para que haja variação de temperatura de uma unidade. Então, se eu manipular matematicamente isso daqui, simplesmente multiplicar os dois lados desta equação por m delta T, eu tenho a equação fundamental da termologia, que a quantidade de calor é o produto da massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então, Q igual a mczinho delta θ, né? Então, massa, calor específico e variação de temperatura. Agora, eu posso fazer uma análise um pouco mais matemática a respeito da quantidade de calor. Ora, se ela depende da variação de temperatura do meu sistema, se a variação de temperatura for positiva, significa que a temperatura final é maior do que a inicial. Portanto, o meu sistema recebeu calor, né? Se a gente faz uma análise simples, se ΔT é positivo, Q também é positivo. Portanto, matematicamente, um sistema recebe calor quando? Quando a quantidade de calor é positiva, né? Caso contrário, se variação de temperatura for negativa, o que significa? Que a temperatura inicial é maior do que a final. Portanto, o meu sistema, a temperatura do meu sistema, ela diminuiu. Consequentemente, ele perdeu calor. Matematicamente, a gente fala que o sistema cedeu calor, escrevendo que Q é negativo, né? Portanto, a gente tem a representação matemática da manifestação de um calor, que é o calor responsável para que haja a variação de temperatura do meu sistema. Então agora, a gente vai representar matematicamente o sistema isolado que eu já comentei com vocês 2 vezes, né? Então, mesmo problema, mesma papagaiada, só que agora a gente vai representar matematicamente com a ideia do trânsito de energia térmica, né? Então eu tenho o meu sistema isolado, que as trocas de energia térmica estão restritas aos corpos, né? Nada para o meio externo sai, nada para o meio externo entra no meu sistema, fica restrito ao fluxo de energia térmica entre os corpos que interagem, né? Então, ora, mesmo problema, 2 corpos a temperaturas diferentes. Aqui, por uma questão conveniente, pessoal, como eu vou representar matematicamente, eu simbolizei a temperatura inicial do corpo A por T0A e a temperatura inicial do corpo B por T0B. Né? Então a relação se mantém a mesma, T0A maior do que T0B, temperatura inicial de A maior do que a temperatura inicial de B. Como a gente já viu isso 2 vezes, o corpo A, né, como ele está uma temperatura maior, o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, portanto, A cede calor, consequentemente a temperatura diminui. Já vamos lembrar com o que a gente acabou de ver, se ora a temperatura final dele é menor do que a inicial, a variação de temperatura é negativa, consequentemente o corpo que cede calor, esse cara vai ter um Q, né, negativo, né, um Q negativo. Já B recebe esse calor, né, ou seja, minha temperatura aumenta, portanto a temperatura final de B vai ser maior do que a temperatura inicial de B. Ou seja, se o corpo recebe calor, a quantidade de calor desse corpo associada a essa variação de temperatura, ela tem que ser positiva, né? Portanto, pessoal, se um corpo cede calor e o outro recebe, nada do meio externo influencia tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, né? O que significa? Que se esse corpo ele cede 10 calorias, esse daqui recebe 10 calorias. Portanto, o que a gente pode afirmar? Que a quantidade de calor ela se conserva, né? O calor ele se conserva. A quantidade de calor que um corpo cede é a mesma quantidade de calor que um corpo recebe, né? Portanto, eu posso escrever matematicamente essa ideia, né? A conservação da quantidade de calor, eu posso escrever ela da seguinte forma, que a quantidade de calor cedida quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida tem que ser
nula, né? Aí você pergunta, mas Iso, por que você não escreveu que Q cedido é igual a Q recebido? Porque a quantidade de calor que o corpo cede, ela é negativa. Como é que um número negativo pode ser igual ao número positivo, né? Então, eu poderia corrigir isso colocando eles em módulos, só que eu acho que fica relativamente mais simples escrever matematicamente dessa forma, né? Porque o sinal negativo ele vai surgir meio que natural aqui, uma vez que, próximo passo, olha, se eu substituir o calor por MC delta θ, calor recebido MC delta θ, tudo de A, tudo de B aqui, né? Isso tem que ser igual a zero. Se eu substituir delta θ pelo massa de A, calor específico de A, variação de temperatura, ó, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, né? Os corpos trocam energia térmica até que a temperatura se mantenha equivalente, tanto do corpo A quanto do corpo B, tornando-se então um único corpo térmico, né? Então a temperatura final ela é uma temperatura de equilíbrio, né? Então a variação de temperatura aqui, como a temperatura final é menor do que a temperatura inicial de A, o sinal já aparece naturalmente aqui, né? Então não tem muito se preocupar com essa representação matemática, né? Eu só fiz as substituições para a gente poder perceber isso, né? Um exercício que eu acho interessante você fazer para treinar não a física do problema, porque a física do problema está aqui, olha, falar que o calor se conserva e escrever matematicamente essa conservação, essa é a física do nosso problema. Daqui para baixo, pessoal, é simplesmente um problema de álgebra, né? Isolar uma variável. Então eu sugiro que você aí em casa, como exercício, isole a temperatura de equilíbrio do meu sistema, né? Então aqui faça as manipulações necessárias e isole, né? Calcule o valor literalmente, né, o literal, né, calcule o valor da temperatura de equilíbrio, né, em termos da massa de A, do calor específico de A, massa de B, o calor específico de B e as respectivas temperaturas iniciais, né? Eu já vou deixar aqui a resposta para você fazer em casa e poder conferir com o meu resultado, né? Tá aqui. Nós vimos que o calor se manifesta fazendo com que a temperatura do sistema varie, ou seja, as partículas ficam mais agitadas, né? Então isso daí a gente chama de energia cinética das partículas, essa agitação. Mas uma coisa interessante perceber, né, que no nosso sistema ele não é só caracterizado pela energia cinética, mas sim a agregação das moléculas, né? Como assim? Quando eu mostrei para vocês o modelo do sólido, eu mostrei que as partículas estavam próximas umas das outras e vibrando essencialmente, né? Isso faz com que o estado da matéria, o sólido, seja caracterizado, né? Essa agregação das moléculas. Num líquido, as moléculas também estão agregadas, né, por uma força de coesão considerável, só que muito mais fraca do que em relação ao sólido, né? Então as partículas elas estão próximas, porém elas estão um pouco independentes, elas têm graus de liberdade, né, um pouco maior. Já num gás, a agregação das moléculas é completamente independente, né? As moléculas elas se movimentam livremente, não há coesão entre as moléculas. É isso que faz a gente dizer que, por exemplo, em um sólido ele tem tanto forma quanto volume bem definido, né? Justamente porque as moléculas estão próximas, a coesão entre elas é alta, né? A agregação entre elas é maior, né? Já no líquido ele tem volume bem definido, porém ele não tem forma, né? Ele não tem forma por quê? Porque ele tem forma do recipiente que o contém, né? Se eu coloco ele dentro de um aquário, eu coloco água dentro de um aquário que é um paralelepípedo, vai ter a água no formato do paralelepípedo. Se eu colocar ele dentro de uma esfera, vai ter a água no formato da esfera. Então ela tem volume bem definido, porém não há, né, forma bem definido. Já o gás, ele tão pouco tem forma nem volume definido, justamente porque as partículas estão livres, não há uma dependência na própria estrutura da matéria, né? Então, ora, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente for fornecendo calor para um sistema, né? Por exemplo, para o gelo líquido, o que acontece? As partículas vão agitando e chega uma hora que eu vou ter novas configurações, né? E nessas novas configurações as partículas não ficam mais agitadas, só se altera a agregação entre elas, que é chamada de energia potencial de agregação das partículas, né? Então, ora, o que isso significa? Que o meu sistema ele está recebendo calor, porém a energia não varia. Então, o que está acontecendo com esse sistema se recebe calor, mas a energia não varia? Se há uma nova agregação das moléculas. Se há uma nova agregação das moléculas, significa que o meu sistema está mudando de
estado, né? Então eu estou tendo uma transição de fase entre agregações diferentes, né? A diferença de um sólido para um líquido é essa agregação das moléculas, né? Então o calor ele pode se manifestar de duas formas, que para uma substância pura, independente, né? O calor ele pode variar a temperatura ou mudar de estado do sistema. Né? Não há uma forma de você aumentar a temperatura e mudar de estado simultaneamente para uma substância pura e mantendo a pressão constante, né? Então, ora, os três estados da matéria que a gente conhece, sólido, líquido e o gasoso, e as respectivas transições de fase, do sólido para o líquido, que se chama fusão, né? Por exemplo, o gelo derretendo, do líquido para o gás, né? O líquido para o gasoso, que é chamado de vaporização, e a vaporização, só quero comentar uma coisa rapidinho, ela pode ser dividida em duas, né? Em dois processos de líquido para gasoso, mas que são caracterizados de forma diferente, que é a ebulição, né? A ebulição, a evaporação e a calefação, né? A calefação é quando, por exemplo, eu deixo uma chapa, né, uma frigideira bem quente, eu pego uma gotinha de água e jogo nessa frigideira. A água passa quase que instantaneamente do líquido para o gás, né? Então, para o gasoso, para o vapor de água. Então, ora, essa transição, quando ela acontece de forma muito rápida, num curto intervalo de tempo, isso é chamado de calefação. A ebulição é quando você atinge a temperatura necessária para ter novas agregações, né? Por exemplo, em qual temperatura a água entra em ebulição? 100 graus Celsius, né? Quando a água atingir 100 graus Celsius, o que acontece? A temperatura se mantém constante e eu vou ter na transição de fase do líquido para o gás, né, para o estado gasoso. Quando há uma temperatura limite para que ocorra a transição de fase, esse processo é chamado de ebulição. Já a evaporação, ela acontece independentemente da temperatura. Que nem, por exemplo, né, se eu pegar, lavar uma roupa, colocar ela no varal, né, como é que a água seca se a temperatura ali não fica a 100 graus Celsius? É porque a gente tem as partículas se agitando, né, uma agitação média. Então você tem partículas que estão mais agitadas, outras que estão menos agitadas. Eventualmente, alguns grupos simplesmente adquirem uma nova agregação, né? Justamente porque eles têm energia suficiente para ter essa agregação, né? Só que esse é um processo que demora para acontecer, né? Quanto maior for a temperatura do ambiente, mais fácil, porque a média, né, dessas energias das moléculas, ela tende a ficar maior. É por isso que você secar uma roupa no varal, colocar a roupa no varal num dia, né, que está a temperatura elevada, é muito melhor do que você, por exemplo, colocar no varal num dia que a temperatura está baixa, né? Esse processo em que acontece independentemente da temperatura, ele é chamado de evaporação, né? Sólido para o gás, que é chamado de sublimação, né? Por exemplo, né, a balinha de naftalina que você coloca lá no armário, né? Ali você tem uma bala que é um sólido e ela vai transitando de fase, do sólido para o gás, né? O gelo seco também é um exemplo, né? Do líquido gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou condensação, né? É um processo, são sinônimos, ambos respeitam o mesmo processo de transição do líquido para o sólido e do gasoso para o sólido. Então a gente tem 6 processos de transição. Esses 3 de baixo que eu coloquei aqui, pessoal, eles acontecem quando o sistema recebe energia. Portanto, a gente pode chamar eles de porque recebe, térmicos, energia. Já os processos aqui de cima, né? Essas transições gás para líquido, líquido para sólido, gás para sólido, eles acontecem perdendo energia. Então eles são chamados de exotérmicos, né? Porque tem que ceder energia para que isso aconteça, né? A esse calor em que há necessário, né, para mudar de estado, a gente chama esse calor de calor latente, cuja representação matemática se dá simplesmente por quantidade de calor é diretamente proporcional ao processo que acontece. Que é esse L? Esse L é o calor latente, né? O que é o calor latente? É a quantidade de calor necessária que eu preciso fornecer para o meu sistema para que haja uma mudança de estado. Lógico, como isso daqui depende da massa, isso daqui é por grama da substância. Então, quanto de calor eu preciso para mudar de estado? 1 grama de água, né? Por exemplo, né? Para mudar
mudar, por exemplo, do sólido para o líquido, fazer uma fusão em 1 grama de água, né? Essa constante, o calor latente, ele mostra isso para a gente, né? Então eu estou representando essa ideia. Por exemplo, só para juntar tudo que a gente viu até então, vou montar aqui um sisteminha. Eu tenho aqui, por exemplo, uma panela que eu tenho gelo, tá? E eu estou fornecendo calor para esse gelo. O gelo, por exemplo, está a menos 20 graus Celsius. Então eu estou fornecendo calor. O que vai acontecer? As partículas vão ficar mais agitadas, o meu sistema vai receber esse calor, portanto a temperatura começa a aumentar. Há uma variação de temperatura. Até quando a temperatura varia? Ou seja, até quando age o calor sensível, né? O calor sensível ele vai agir até que o meu sistema comece a mudar de estado, ou seja, quando o gelo atingir 0 graus Celsius, né? O que acontece? O meu sistema vai começar a mudar de estado, ele vai passar do gelo, né, a água sólida, para a água líquida, né? Ou seja, vai acontecer uma fusão, né? A fusão, então, pessoal, aqui com essa transição de fase, o calor que atua agora é o calor latente, né? Portanto, Q igual a M vezes o L de fusão, né? E por quanto tempo, até onde esse calor latente ele age? Até que todo o gelo esteja derretido. Todo o gelo esteja. Se eu tiver 1 grama de gelo dentro daqui dessa recipiente com água, né, durante essa transição, pode ter certeza absoluta, a temperatura da água continua sendo 0 graus Celsius. Mesmo o sistema recebendo calor? Sim, mesmo o sistema recebendo calor. Se eu, depois desse processo, continuar fornecendo calor, o que acontece? A temperatura vai variar até que se atinja 100 graus Celsius. Por quê? Porque a água a 100 graus Celsius ela entra no processo de mudança de fase do líquido para o gás. Portanto, a vaporização vai entrar em ação. E até quando acontece a vaporização? Até toda a quantidade de água se transformar do líquido para o vapor, para o gás, né? Então qual é só continuando a ideia rapidinho, aqui a quantidade de calor total que o meu sistema recebeu é a quantidade necessária para que haja variação de temperatura mais a quantidade necessária para que haja transição de fase. Eu fiz o sistema passando do sólido para o líquido, pessoal, mas eu poderia fazer isso, né, passando do líquido para o vapor e assim por diante, né? Independentemente do processo, a ideia que é o mais importante é ela se mantém. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.